Olá, amigos, tudo bem? Boa tarde para você. Oi, pessoal, boa tarde. Homem procura a polícia e confessa, esganou a mulher até a morte e deixou a vítima na cama. Diz que o motivo foi uma traição. Só este ano, 73 mulheres foram assassinadas no estado. No mundo do crime, quando um cai, outro assume o posto rápido. Ação de bandidos, a polícia vai descobrindo os cabeças de quadrilhas perigosas. Muitas comandadas por menores. Um deles foi apreendido com a namorada. Crise financeira, crise emocional. O importante é não fechar as portas. O TN conta duas belas histórias de superação que podem te fazer levantar da cadeira e ir à luta. Não deixe de ver. Naira Escárdua passeia com o Dr. João pelas ruas da cidade. Um passeio cheio de prosas e dicas de saúde? Conta pra gente, Naira. O Edvan estava contando aqui pra gente que sente uma dor forte no estômago todo dia de manhã, tem que apertar para passar. O que pode ser? Doutor João responde já já. O contorcionismo de um ladrão que invade restaurante no centro de Vitória. Federação das Indústrias do Estado diz que medida do governo federal que reduz jornada de trabalho e salário é remédio amargo, mas necessário. Mas muitos trabalhadores já reclamam do tratamento. Diminui o salário dos deputados. Diminui o salário dela. Agora, sempre trabalhador, a gente já ganha pouco e ela tem que passar por isso. Empresário é assassinado durante o trabalho em Cachoeiro de Itapemirim. Ele era dono de uma das lojas mais tradicionais da cidade. E tem ofertas de emprego. O TN traz vagas para recepcionista, representante comercial, técnico de redes e gerente comercial. E é claro, tem muito mais. Para conferir é só ficar ligadinho com a gente. Porque a gente volta bem rapidinho, amigos. Até já. Paixão, drogas, traição e morte. O marido matou a companheira dentro de casa. O casal havia acabado de se mudar. Acreditem, logo depois ele procurou a polícia e confessou o crime. Estava tão tranquilo que houve quem desconfiasse que a história era mentira. A história deste homem começou com uma confissão há 5 anos. Eu cheguei em casa, não. Faz de 43 anos, procurou a Polícia Militar em Vitória para confessar que cometeu um crime em Viana essa madrugada, que matou a própria mulher. E de tão sereno que falava, de tão calmo, deixava dúvida se era verdade. Começou uma ligação de uns traficantes onde a gente morava, oferecendo várias coisas a ela para poder sair, coisa e tal, entendeu? Aí eu saí, quando eu cheguei, ele estava em casa. Aí eu fui até o dia eu saí. Aí quando eu voltei, eu consumi o que tinha que fazer. O que você fez? Eu asfixiei ela. Coube então aos investigadores da DHPP verificar o fato. Nossa equipe acompanhou os policiais para saber o desenrolar dessa história. Verdade ou ilusão de uma mente perturbada pelas drogas? Fomos a Marcílio de Noronha. Lá, Rodson nem sabia ao certo qual era a casa que estava. Ele havia se mudado ontem para cá, o que dificultou os policiais também a localizar a residência. Eles chegaram até a entrar em casas erradas. Os policiais encontraram a casa onde seu Rodson morava. Era essa aqui. Ele alegava que tinha se mudado para cá ontem, portanto não tinha muita certeza de onde estava ou qual era o endereço. Então, um policial, já de posse da chave dada por ele, entrou na casa para verificar se a confissão que ele tinha feito era realmente verdadeira. O policial entra na casa e vai verificar o fato. Quando volta, desfaz o mistério. Com certeza está morto. Vou acionar a perícia agora. Isso significa que toda a história que ele contou tem um fundo de verdade. É verídico. Ela está deitada de barriga para cima, com os braços abertos e morta. A vítima é Dilma Siqueira Santos, que mantinha um relacionamento de 8 anos com Rodson. A alucinação por efeito de drogas, dívidas com traficantes, vício em crack, prostituição para sustentar o vício, são as hipóteses que o próprio Rodson usa para justificar o crime. A descoberta do assassinato pegou quem mora ao lado, surpresa. Não tinha ideia do acontecido. Então foi tudo muito de última hora e a gente realmente está assustado. Bom, essa reportagem aí foi com a Suzy Faria. Estávamos sentindo muita saudade dela, né? Você estava de férias, querida por todos nós e principalmente pelos nossos amigos aí de casa, né? Bem-vinda de volta, viu, Suzy? Sabia que só esse ano, mais de 70 mulheres foram assassinadas aqui no estado?
A punição está mais severa para quem comete esse tipo de crime, que pior e que fique mais severa ainda. Isso aí. Desde que a lei do feminicídio entrou em vigor, a investigação dos crimes contra a mulher ficou mais ágil e a pena mínima é de 12 anos de prisão. 5 de fevereiro de 2015, data que o seu Elson não consegue esquecer. Sempre lembro dessa data, né, que foi uma data tão fatídica, tão trágica para nós, da família, mas também lembrando muito das outras datas, né, aniversários e, né, datas festivas de fim de ano, né. A lembrança que sempre vem à cabeça é da filha Ana Clara Cabral, de 19 anos. A universitária foi assassinada a tiros. O namorado da jovem, principal suspeito de cometer o crime, ainda não foi a julgamento. Itamar Lourenço continua detido num presídio militar. O que nós gostaríamos mesmo é que já tivesse levado a termo, né, com condenação, né, com ele realmente pagando, né, mas de toda forma é um consolo. Ana Clara é uma das 73 mulheres que foram assassinadas no Espírito Santo só de janeiro a junho deste ano. Os dados são do Ministério Público Estadual. A chamada Lei do Feminicídio, que entrou em vigor em março deste ano, foi uma das medidas tomadas pelo governo federal para reduzir os números de assassinatos de mulheres em todo o país. Aqui no estado, a legislação mais severa já tem dado resultados. 2 observações eu tenho a fazer. Uma delas é um caráter bem objetivo, que é o apenamento, que aumentou, então, de violência doméstica ou menosprezo ou discriminação da condição de ser mulher. Esses homicídios, agora denominados feminicídios, a pena mínima é de 12 anos. A segunda observação, de março para cá, é que nós estamos tendo uma maior visibilidade desses crimes e maior rapidez na conclusão dos inquéritos policiais. Para quem tem uma filha que entrou para as estatísticas, essa lei já é um avanço. Tudo que vem para poder ser mais sério contra esse tipo de ato, sempre para a gente. E que essa lei fique mais dura. Uma perda, uma decepção, um sofrimento tão forte que às vezes parece que não vai dar para aguentar, viu? Nós conversamos com pessoas que passaram por situações extremas assim. Essas conversas resultaram na reportagem que vamos ver agora. Pedimos um pouquinho de atenção a você que está passando por um momento difícil, que já passou ou que infelizmente ainda vai passar, porque o que essas pessoas têm para ensinar, depois de tanta dor e preocupação, é surpreendente. Foram 12 anos de amor, companheirismo e união. Cássia vivia um sonho ao lado de André, mas a história de amor também foi marcada por uma tragédia. 4 de setembro de 2012, André saiu de casa rumo a Belo Horizonte para uma audiência trabalhista. Ficou dias sem dar notícias à família. A gente tinha um amor de novela, de filme, de romance. Por isso que eu queria tanto achá-lo, por isso que eu amava tanto. Uma semana depois, o carro onde estavam André e o supervisor de segurança Jorge Luiz e os corpos dos dois foram encontrados às margens da BR-262 em Minas Gerais. Tristeza, dor física, inclusive, dói o peito. É a sensação de te rasgar mesmo. Quase 3 anos após a tragédia, aos poucos a vida vai sendo reorganizada. Nos braços dos filhos, Cássia encontra a força que precisava para seguir em frente. Na época eu lembro até que veio um monte de amigos, um monte de parentes tentando ajudar, esquecer e tal. E hoje a gente é bem mais unido, porque cada um tem que cuidar do outro. Para as crianças que ainda têm pai, né, e mãe, aproveita muito, porque não dura para sempre. E eu aprendi a ficar bem mais unido com a minha família, muito mais. Agora a gente chega, abraça, beija toda hora. E quando superar uma perda, envolve a ajuda de quem você nem imaginava que existia. Em cada detalhe desse restaurante, o poder da solidariedade. A chuva forte no mês de março em 2013 deixou muitas vítimas em todo o estado. Marco foi um dos prejudicados. O restaurante que há 30 anos sustentava toda a família desabou em minutos no centro de Vitória.
hora de mudança, não desafio. E a continuidade disso foi simplesmente maravilhoso, porque houve inicialmente uma doação espontânea das pessoas, uma doação realmente fraterna. A onda de solidariedade permitiu que o restaurante fosse reaberto em um espaço de maior movimentação. O negócio está ainda melhor do que antes. Houve maior visibilidade das pessoas para nossos produtos, né? É uma continuidade da vida. Essa psicanalista avalia que cada pessoa tem uma forma de lidar com a perda. Tem pessoas que não conseguem lidar com perda nenhuma. E tem outras pessoas não, que encaram a perda como um desafio e se renovam. E que em momentos de sofrimento, o melhor é buscar ajuda ao lado de quem te oferece amor e proteção. Procurem, busquem ajuda. Procurem ajuda profissional, procurem estar próximo das pessoas queridas, peçam ajuda a essas pessoas, que você vai conseguir se reorganizar e muitas vezes depois você vai se sentir uma pessoa mais forte, mais serena para lidar com as diversidades da vida, que a gente sempre vai ter perdas na vida. Quando achar que não resta saída, que não há mais solução. Não deixar de acreditar, mesmo que uma coisa pareça ruim, não vai ser ruim. Nada é por acaso. Cada coisa tem um sentido. Basta a gente absorver esse sentido e levar na nossa vida. A gente tem que viver intensamente cada momento, com alegria, com esperança, com fé. Tudo é passageiro. E mesmo a dor, ela passa e é possível sorrir novamente, porque quando você está na iminência do sofrimento, você não acredita que é possível, mas é. Eu posso afirmar que é. No dia da morte do marido dela, em 2012, ela chorou de uma forma que parecia que ela não ia aguentar mais. E hoje, em 2015, essa mulher forte, eu me emocionei e deu vontade até de chorar. Duas belas histórias, Sério. né? Fica então essa mensagem de otimismo para todos nós. Seguir em frente, acreditar em você e ter fé, muita fé sempre. Há sempre um bom motivo para recomeçar. Basta querer. E aí, vamos trabalhar? Com essa crise é só o que pensamos, né? Há vagas para recepcionista, representante comercial, técnico de redes e gerente comercial no .com.br. Polícia desmonta mais uma peça do quebra-cabeça do tráfico na Serra. 3 já caíram e ontem foi a vez de um casal. Edmundo era o gerente da Boca e Silvia vendia crack para sustentar o vício. Ficou irreconhecível depois de tanta droga. E durante a abordagem, os dois tentaram subornar os policiais, oferecendo R$10 mil. É a terceira vez em menos de uma semana. Esse material foi apreendido com um casal. Segundo a polícia, Edmundo Gonçalves Torquato, de 18 anos, e Silvia Garcia Sobreiro, de 39, fazem parte da gangue de um adolescente de 17 anos. É aquele que mostramos aqui no TN ontem mesmo. O menor foi apreendido na semana passada. Ele tem 13 passagens pela justiça. Tudo muito organizado, quando cai um, já vem outro e assume o posto, mas a Polícia Militar está ali presente naquela área e estamos batendo firme. Tanto é que em uma semana já apreendemos aí 5 armas de fogo do mesmo grupo, da mesma gangue, na mesma região. Edmundo seria uma espécie de gerente do tráfico de drogas na região da Grande Jacaraípe. Teria assumido o posto depois que o menor foi apreendido. Já a função de Silvia seria vender as drogas, mas o vício em crack consumia boa parte do dinheiro que ela ganhava no crime. Uma jovem até bonita antes, mas depois do crack realmente irreconhecível. E ela falou pra gente que ela ganhava aí em torno de R$100 por dia. E desse dinheiro que ela sustentava o vício dela em crack. Gastavam R$70 por dia com crack? R$70 a R$80 para consumo próprio dela. A apreensão do material e as prisões foram feitas no bairro das Laranjeiras, na Serra. A polícia trabalha como se fosse um quebra-cabeças. Cada vez que o suspeito é detido, há mais informações para se chegar a outros integrantes do bando. As denúncias anônimas também ajudam nesse trabalho. O Edmundo foi preso dentro de um bar e a Silvia estava em casa quando foi detida.
Todas essas apreensões e prisões representam um prejuízo para o tráfico. Ontem à noite foi um revólver calibre 38, mais dinheiro e drogas. Na noite de segunda-feira, foi essa arma de fabricação americana que custa em torno de R$6 mil. O poder de fogo do revólver Magnum 44 é tão grande que um único tiro é capaz de derrubar um animal de meia tonelada. Na tentativa de não perder mais dinheiro, os suspeitos teriam feito uma proposta para a polícia. Eles jogaram indiretamente, né, que seria fácil para eles uma quantia de R$10 mil para a gente sair fora, para a gente acalmar. A intenção da polícia é fazer o tráfico acumular ainda mais prejuízo. As operações na região vão continuar. Os amigos de Edmundo até tentaram evitar que ele fosse preso, mas não teve jeito não. O jovem, que completa 19 anos hoje, vai passar o aniversário atrás das grades. A ligação feita para o celular dele foi tarde demais. Quem atendeu foi a polícia. Atendemos, né? E eles avisando, ó, sai fora que a polícia está aí, sai fora, vaza, vaza, vaza. Mas dessa vez não deu não. Vez nenhuma de, tomara. Mais uma vítima da violência aqui no nosso Espírito Santo. O empresário foi morto dentro da loja dele durante um assalto em Cachoeiro de Itapemirim. Roberto Missi Júnior, conhecido como Betinho, foi assassinado com 2 tiros por 2 bandidos que invadiram a loja, a Mestiça, uma das mais tradicionais do estado. O local estava fechado, os criminosos queriam o malote com o dinheiro do pagamento dos funcionários. Mas a maioria já tinha recebido. O dono da loja não reagiu e mesmo assim levou os tiros. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Betinho era conhecido justamente pela simplicidade. Chegava sempre às 6h30 da manhã para trabalhar. Um momento de comoção em Cachoeiro. Para que tanta covardia em bandidagem? É a pergunta que a gente sempre se Pelo faz, amor de né? Deus, Para que matar, né? Para que matar? Para que roubar? Para que matar? Olha, o Edivan sente uma dor danada no estômago todos os dias. Precisa apertar a barriga para passar. O que é isso? Não sei. Doutor João responde. Ó, Edivan vende esse monte de coisa gostosa aqui que eu tô vendo, já me deu até uma fome, mas ele tá me contando que ele não come nada de manhã. Como é que é isso, Edivan? Não, eu até comer eu como, mas é porque assim, às vezes a gente sai muito cedo, né, e acaba, tanto na parte da manhã, às vezes na parte da tarde também, é que nem eu falei, aquela dor que vai dando uma dorzinha, você tem que apertar e às vezes para, às vezes sem comer alguma coisa para, né. Você sente uma dor no estômago? É, e já há muito tempo, aí assim, já fiz marquei 2 vezes a endoscopia, acabei não fazendo, me falaram que é um exame ruim de fazer, não sei se eu acabei que não fazendo. Aí, aproveitando que ele está aqui, resolvi perguntar, né, para tirar minha dúvida. Certo, então dor no estômago, doutor João, estômago vazio, e aí como é que é? Edivan, seu diagnóstico é fácil. A possibilidade de ser uma gastrite erosiva é quase 100%. De manhã cedo você está com o estômago vazio, o ácido aumenta, começa a corroer, você tem que apertar para melhorar a dor. Isso chama-se gastrite aguda erosiva. Essa gastrite ela pode ter 3 causas. A causa primeira é hereditária, é a história na família. Às vezes pai, avós, tios, irmãos, alguém lá não tinha um estômago muito católico não, como diz o outro, né? Segundo seria tensão emocional, estresse. O cara que vive trabalhando muito, se aborrece, correndo atrás, ele fabrica muita adrenalina. A adrenalina estimula o ácido e o ácido também pode dar gastrite. E terceira, alimentação. Alimentação, é bom deixar claro, nem sempre é o que você come, é a maneira como você come. É passar da hora de comer, é comer correndo, é comer fora de hora. É isso, todos esses contextos podem aumentar o ácido no estômago. Te recomendo procurar um gastroenterologista. Endoscopia é exame bobo. Já foi a época endoscopia era exame complicado, só exame bobo. Você faz uma anestesiazinha, apaga, faz endoscopia, não sente nada lá. Trata isso você curar. Tá bom, meu irmão? Tá combinado, hein? Semana que vem, doutor João está de volta. No nosso Brasil, ao invés do funcionário receber um salário melhor, o salário dele diminui. Por essa, nós trabalhadores não esperávamos. Uma medida provisória permite a redução do salário junto com a carga horária de trabalho de até 30%. A decisão do governo é para evitar tantas demissões. Os setores onde a medida pode ser aplicada ainda serão definidos.
Para você entender direitinho como vai funcionar, vou dar um exemplo bem simples. Vamos supor que um funcionário que trabalhe 8 horas por dia e ganhe R$1.000 por mês tem uma redução de 30% na jornada. Pelos cálculos, ele passaria a trabalhar 6 horas por dia e ganharia R$700. Só que na prática, ele vai trabalhar 6 horas e receber R$850, porque o governo vai bancar metade da perda salarial, que nesse caso foi de 15%. Essa foi a saída que o governo federal encontrou para evitar mais demissões. Reduzir a jornada de trabalho e os salários em até 30%. É o chamado PPE, Programa de Proteção ao Emprego. O programa vai valer até dezembro do ano que vem. A medida do governo vai ser regulamentada em 15 dias. Aí haverá a indicação de quais setores poderão participar. O trabalhador que se recusar a aceitar a proposta não poderá ser demitido por justa causa. A redução só terá validade se houver acordo entre sindicato e empresa. Qual é o foco do programa? Preservar o emprego do trabalhador. Então, o que acontece? Os sindicatos vão se reunir, as categorias específicas, né, com seus funcionários, com a entidade patronal, e vão encontrar uma melhor forma de fazer essa redução de salários, né, de forma que não prejudique o trabalhador. A crise econômica que assola o país foi a responsável pela demissão de 5.000 trabalhadores neste ano. Isso só nas indústrias do estado. Para Findes, as medidas anunciadas pelo governo são como um remédio. É um remédio muito amargo, embora seja a solução imediata para o trabalhador, sem dúvida. Remédio que muita gente não quer provar. Nas ruas, a população prefere outro tipo de tratamento. A gente já ganha pouco. For tirar ainda, eu acho que não deveria. Teria que procurar uma outra solução, né? Eu acho que a presidente, ela deveria olhar para o lado deles, diminuir o salário dos deputados. Diminui o salário dela. Agora, sempre trabalhador, a gente já ganha pouco e ela tem que passar por isso. E aí, pessoal, tá dando para curtir esse friozinho de inverno? O sol apareceu, não há previsão de chuva hoje e amanhã, mas as temperaturas continuam mais baixas. Então ainda vale usar aquele casaco, cobertor, fazer aquele caldinho e abusar dos abraços. Abraços, abusar dos abraços e, claro, não esquecer dos beijos. Ósculos e amplexos. Ainda mais com temperaturas de 13, 16, 18 graus. No estado, em nenhuma região os termômetros passam dos 26 graus. Primeiro dia de lua minguante. Uma investigação policial que começou nos Estados Unidos teve desdobramentos aqui no Espírito Santo. E o assunto é muito sério: pedofilia. Os investigados conseguiam fotos íntimas de crianças e adolescentes e depois ameaçavam divulgar tudo na internet. Assim conseguiam mais materiais. Rafael Schuller tem os detalhes dessa história estranha. A Polícia Federal prendeu um homem nesta madrugada em São Gabriel da Palha, acusado de aliciar crianças na internet. Ele criava perfis falsos em redes sociais e enganava as vítimas com uma conversa para receber fotos pornográficas. O que ele fazia? Ele se utilizava de perfis falsos para buscar aliciar crianças, né, menores de 12 anos. Começava a conversar e verificar se havia ali uma baixa estima, né, uma necessidade de se relacionar, e com base nisso ele então estreitava os laços e começava a ter acesso a informações mais íntimas dessa criança. Tão logo ele as obtinha, ele passava para a próxima fase, que era a chantagem, né? Então, se não entregasse o que ele queria, que era um vídeo contendo exploração sexual, pornografia infantil, ele então encaminharia isso à web para que todos tivessem conhecimento. Os policiais também apreenderam diversos materiais de informática para investigar se há uma rede criminosa de exploração sexual infantil. Nós temos pela primeira vez um mandado de prisão preventiva expedido, né? Porque a extorsão sexual ela vem acontecendo de forma permanente através do alvo principal da operação. E era preciso, então, que se cessasse essa prática. O preso e os demais investigados vão responder pelo crime de posse e compartilhamento de pornografia infantil.
Olha, estão sendo cumpridos um mandado de prisão preventiva e 7 de busca e apreensão nos municípios de Vitória, Cariacica, Serra e Colatina. E aos pais, mais uma vez, a orientação: acompanhe o que os seus filhos estão fazendo na internet. Está difícil o atendimento na Policlínica, sabe da onde? De Jacaraípe, na Serra. Nossa equipe esteve lá e ouviu uma reclamação atrás da outra. Exames demoram a ser marcados, consultas com especialistas também. E quando finalmente chega o dia de ver o médico, o paciente só é avisado que não vai ter mais o atendimento na hora que chega na Policlínica. As lágrimas de Dinalva são de dor. Ela tem 59 anos e sofre com um problema sério na coluna. Precisa fazer uma cirurgia com urgência e já veio 3 vezes na unidade tentar confirmar a data. Fica de marcar caso de urgência, tem 2, 3 meses, 1 ano, 9 meses, igual ficou essa aqui, ó. Não posso me locomover, não posso andar, ficar muito tempo sentada, em pé. A dor é demais, parece que tomei uma porrada no meio das costas de carro, de uma coisa assim, fica tudo aberto. Rosiane também não está nada satisfeita com o atendimento na Policlínica de Jacaraípe. Desde o mês passado, tenta marcar uma consulta para o filho. Ontem fez a 3ª tentativa. Já é a 3ª vez que eu venho. Eu coloquei o nome dele na listagem de tratamento dentário. Não, eles esperam a gente chegar até o local para falar: a dentista está afastada. Sirlene veio agendar o exame da filha, que aos 14 anos está com o colesterol alto. O exame foi marcado para o mês que vem. Ela falou comigo assim que só depois do dia 25 de agosto, e eu estou precisando com urgência. A procura aqui pela Policlínica é grande, a todo momento tem gente chegando, mas em menos de 1 hora a maior parte das pessoas que foi lá dentro voltou decepcionado. Vanessa é um exemplo. Grávida de 8 meses, precisa fazer tratamento com hormônio. Espera consulta com o especialista desde o começo do mês passado. Que a médica já me deu um encaminhamento para gravidez de risco, já tem Deus o mês 6 e até agora nada, estou esperando. Falei com a médica hoje, ela me disse assim que vai fazer outro encaminhamento para poder tentar recorrer o caso, mas está difícil, eu tenho que pagar consulta por fora, pagar remédio por fora sem condições. As marcações de consulta são feitas 2 vezes por mês e é assim, se você não vier naquele dia, você não consegue mais a consulta. Então a gente chega aqui às 7 horas da manhã e sai às vezes às 15 horas da tarde sem conseguir a marcação, porque são muitas mães. Bom, Josiane e todos os outros sofredores, a gerência da unidade de saúde disse que está reformulando a forma de marcação de consulta para atender melhor a população. Sobre a demora nos exames, a informação é que o contrato com a empresa que faz o serviço foi renovado no início desse mês e o atendimento será normalizado. São feitas 8.000 consultas por mês na unidade, segundo eles. Hoje é quarta-feira, dia 8 de julho. Você vai ver em A Tribuna mais de 1.900 vagas em cursos rápidos e de graça para fazer nas férias. Na foto principal, foi trágico, mas acho que era para ser. Eu confio em Deus. É o que diz a única sobrevivente de um acidente com 4 mortos na Rodovia do Sol. Empresas querem reduzir jornada e salário de 19 mil no estado. O governo anuncia bônus para 20.880 servidores na área da educação. Moradores brigam na justiça para tirar cachorros de prédios. E não deixe de conferir ainda nesta quarta-feira no Jornal A Tribuna. No AT2, quarentona bem resolvida. Empresário morto dentro de loja em assalto. E mais, no Caderno de Imóveis, escritórios com vista para o mar. E a crise continua assolando o nosso país. De um dia para o outro, a loja simplesmente fechou e os funcionários ficaram sem emprego. Só que ninguém foi avisado e nem recebeu os direitos trabalhistas. A loja está vazia e até os clientes ficaram na mão. A expressão no rosto destes funcionários é de indignação. A empresa de decoração em que eles trabalhavam fechou as portas sem avisos e sem dar nenhuma garantia trabalhista. Quase 40 empregados estão sem receber os últimos salários e a rescisão. No fundo, a gente tinha aquela esperança que pelo menos o nosso salário, os nossos direitos, a gente ia receber. E nós chegamos no serviço, simplesmente estava tudo vazio.
A gente fica naquela sensação de impotência, né? Porque não tem o que se fazer. A empresa é renomada no ramo de decorações no estado. Muitos clientes compravam os produtos e serviços, que chegavam a valores altos de até R$80 mil. Mas os últimos pedidos não foram entregues. A nossa parte nós estávamos fazendo, que era cobrar por nós e também pelos clientes, cobrar que os pedidos fossem entregues em dia, que os pedidos fossem feitos com os fornecedores, né? Mas nós recebíamos direto cobrança dos próprios fornecedores que não estavam recebendo do proprietário. No último sábado, o dono da empresa esteve aqui na loja. Quem trabalhou pela manhã percebeu que ele estava com um comportamento diferente, meio agitado. Um funcionário resolveu voltar aqui na parte da tarde para ver o que estava acontecendo e encontrou um caminhão carregado com toda a mobília da loja. Um advogado que acompanhava a retirada dos móveis impediu esse funcionário de entrar. Os funcionários contam que não esperavam pelo sumiço do dono e o encerramento das atividades. Mas, há alguns dias, eles perceberam sinais de que algo estava errado. Realmente ele vendeu a ponte lá do galpão. Foi coisa assim de negócio de um dia. Ele tirou a ponte, mais umas 3 máquinas e uns carros pequenos que faziam assim o transporte da empresa. O que deu para ele vender, ele vendeu. O que não deu, ele transferiu para o nome da mãe dele. De acordo com este advogado da área trabalhista, os funcionários têm direitos a receber e ainda podem pedir danos morais. Sugerimos que ele procure o sindicato da categoria dele ou um advogado trabalhista da sua confiança e pleiteie na justiça a dispensa dele. Todos os direitos trabalhistas dele serão resguardados como se comparando, como se tivesse sido uma dispensa imotivada, ou seja, uma dispensa sem justa causa. Vai correr atrás do direito da gente, né, para ver o que pode fazer pela gente, né? Queremos justiça. Porque do jeito que está a gente não pode ficar. Pois é, o país está em crise, mas não é justo com o trabalhador pagar mais essa conta, Tem né? muita gente usando a crise para dar calote nos funcionários. Aí está errado, A com gente força. não está dizendo que é esse caso, mas tem que ser investigado, né? aí. O delegado Orli Fraga vai investigar se o dono da loja vendeu produtos que não possuía no estoque. As vítimas devem registrar a ocorrência. Olha, o advogado da empresa disse que não comenta processos em andamento. Em relação a possíveis prejuízos de fornecedores, funcionários e clientes, o melhor é verificar os direitos na justiça. A empresa ainda afirma que não vai deixar de atender a qualquer questionamento jurídico. Servidores públicos fazem protesto e prometem parar o Espírito Santo se as reivindicações não forem atendidas. Os servidores públicos fizeram uma Assembleia Geral unificada na Praça do Papa, em Vitória. 18 sindicatos e associações estão mobilizados, viu? Na pauta estão previsão salarial, ou melhor, revisão salarial, reajuste e concessão do auxílio alimentação. E a seguir, o contorcionismo de um ladrão que invade restaurante no centro de Vitória. Olha aí a imagem. E você confere ainda vagas de emprego para copeira, profissional de limpeza e conservação. E também para portadores de necessidades especiais. Voltamos já já. O próximo bloco também está imperdível. Agora 12h32. Veja agora a ação de bandidos no centro da capital. Os 2 homens se aproximam do restaurante, olham em volta e saem. Eles retornam com um pedaço de madeira. Um deles se abaixa e força a entrada. Em seguida, o comparsa também começa a forçar a porta de aço. Eles disfarçam. Como ninguém aparece na rua, um deles entra no estabelecimento e sai do local levando uma sacola, provavelmente com dinheiro. Seguimos divulgando vagas de emprego para você. Agora são chances para copeira, profissional de limpeza e conservação e portadores de necessidades especiais. Mande o seu currículo para seleção@corpus.com.br. Excelente tarde para você e até amanhã. Fiquem em paz, amigos. Amanhã, meio-dia, novo encontro aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Tchau, Ingrid. Tchau, Torino. Tchau, amigos. Vem aí Débora Moraes. Hoje não é brincadeira. Não é brincadeira. Ela está bem diferente de ontem. Isso é legal, né? Perfeito. Básica. Tá certo. Tá. Tchau. Mas gostei. Tchau, amigos. Até amanhã.